Olá, boa noite, pessoal. Olá, oi Ada, tudo bem? Boa noite, oi Renata, oi Roberto, oi Pati. Sejam bem-vindos à nossa live. Sou Vanessa Molfron, fonoaudióloga, consultora internacional de lactação. Estamos aqui nas nossas lives de 21 horas para conversar sobre fotobiomodulação, fonoaudiologia, amamentação. E o nosso tema de hoje é sobre ILIB. Nossa, vocês pediram tanto que eu me rendi. Ainda não me sinto totalmente pronta para o desafio de uma live, porque tem muita coisa legal surgindo. Mas vocês falaram tanto, pediram tanto, desde do aquecimento, desde da sequência de lives do último mês, que vocês pediram esse tema, então me rendi. Vim aqui para conversarmos sobre ILIB terapia. Bom, para quem está passando por aqui pela primeira vez, esse evento, essas lives das 21 horas, ela é um aquecimento para o lançamento da minha próxima turma de laser terapia aplicada à amamentação, que vai acontecer na segunda-feira, dia 6, às 20 horas, totalmente online, totalmente gratuito. Quem quiser se inscrever, o link está na minha bio, é o nosso marco zero aí do laser em amamentação. Nesse evento, a gente retoma alguns conceitos principais, né, que a gente vem abordando aqui nas lives, mas eu falo de todas as possibilidades do uso da fotobiomodulação na área de amamentação. Então é um evento bem legal para quem é da área, tanto para quem quer revisar alguns conceitos, né, fazer novos insights aí sobre o conteúdo, como para quem está em dúvida ainda sobre o que é, quais os benefícios, né, se vale a pena. Oi, Andressa! Gente, ela tá no meu pé por esse ILIB. Viu? Estamos aqui agora. E então estão todos convidados, viu? Para o dia 6 às 20 horas, para participar aí do webinário comigo. E assim, eu conto com vocês para essas lives, né, das 21 horas. Eu sempre digo que na minha bio tem um questionário para a gente se conhecer um pouquinho mais, para vocês deixarem lá sugestões que vocês de temas que vocês querem me ver abordando aqui, que vocês têm dúvidas, que vocês querem conversar, para que esse seja um momento produtivo mesmo aí para todo mundo, viu? E lembrando que além da turma de amamentação, em junho tem outros 2 cursos incríveis aí com inscrições abertas, que é o curso de capacitação para fonoaudiólogos, né? Capacitação em fotobiomodulação para fonoaudiólogos, que é pelo IFBM, e a atualização de laser em voz, que também é para fonoaudiólogos, mas para fono que trabalha na área de voz especificamente. É um curso de atualização, né, de aprofundamento, e vai ser ministrado por mim, pela Thaís Vaiano, e tá incrível. Então, junho, ó, tá assim de coisa boa. Tem turma de amamentação, tem turma para fono, tem atualização em voz, tem lançamento de curso novo, que vem aí em junho. Então, ó, muitas novidades, muitas coisas legais. Já ativem aqui tudo que vocês puderem para não deixar passar nenhum evento batido aí, tá? Então entrem nos grupos de WhatsApp, entrem no meu canal do Telegram, se inscrevam no meu canal do YouTube, que aí de algum jeito vocês vão ficar sabendo aí das novidades, tá bom? Quem mais quer curso de ILIB ministrado pela Vanessa, levanta a mão. Olha o complô ou a campanha, né? Calma, quem sabe no segundo semestre. Tô dando conta não, gente, né? Mas vamos lá, tá nos planos, tá nos planos. Bom, pessoal, boa noite então, para quem foi entrando depois, o spoiler do lançamento. Então, em junho tem curso novo, que é o Self Laser. Inclusive, hoje eu estou praticando o Self Laser aqui em casa. Tem gente começando a ficar resfriado, narizinho começando a ficar congestionado. Daqui a pouquinho tem ILIB. Bom, gente, o Self Laser é um novo projeto aí que vai acontecer em junho,
que é um curso voltado para o dia a dia, sabe? Para o uso próprio do laser. A gente usa tanto esse recurso em benefício das pessoas que a gente atende, né? E às vezes quando a gente quer usar em benefício próprio, a gente fica meio travado, não sabe se pode, não sabe o melhor protocolo, então fica meio perdido aí no raciocínio clínico. Então o Self Laser é um curso de atualização também, que eu estou preparando a pedido, né, das alunas que já passaram pelos cursos, como se fosse um compilado aí das dúvidas que eu mais recebo pelo WhatsApp, aqui no Instagram, para esses usos casuais aí da fotobiomodulação, né? Criança que se machuca, rinite, alergia, dor de cabeça, cólica, gripe, resfriado, hematoma, machucado de criança. Então é um curso bem legal e bem prático, assim, né? Um curso bem papum, é isso, o protocolo é esse, o raciocínio é aquele, e vai ser lançado em junho, agora em junho, final do mês, mas vai ser em junho. Mas temos aí, primeiro vai ser lançado em primeira mão para as alunas da turma do curso de amamentação que se inscreveram na última turma e ganharam de bônus. Então, vou passar aí com exclusividade para minha comunidade e depois a gente abre aí para quem se interessar, tá? Elas vão ser meu controle de qualidade. Certo? Cadê a lista de espera? Em breve. Daqui a pouco a Dona Mayla cuida disso. Mas, por enquanto, estamos com lista de espera para o curso de laser terapia aplicada à amamentação. Pode ir lá. E, André, seu nome já tá na lista. Pode ficar tranquila. Bom, pessoal, nosso tema de hoje é ILIB, né? O ILIB que cada vez mais tem sido um nome popular para uma técnica que não é de fato a que nós realizamos. Por quê? O que é o ILIB aí para contextualizar quem está chegando, quem está começando a ouvir falar do laser? A gente tem a possibilidade de fazer fotobiomodulação de diversas formas. A gente pode fazer a fotobiomodulação pontual no local onde a gente quer tratar. A gente pode fazer fotobiomodulação transcraniana irradiando o cérebro. A gente pode fazer a fotobiomodulação sistêmica não, corporal, né? A gente já tem aí máquinas, equipamentos onde a fotobiomodulação ela é feita em corpo inteiro, então câmaras de LED, que tem sido muito utilizado aí com atletas e agora tem começado a aparecer alguns estudos clínicos também sobre a eficácia dela ou não. E a gente tem a possibilidade de fazer a fotobiomodulação sanguínea ou sistêmica. Então, esse termo ILIB, ele começou mais ou menos em 1970 na Rússia, porque se tratava de uma técnica intravascular de radiação do sangue. Foi uma técnica que surgiu assim em um período de guerra, que acelerava a recuperação, principalmente cardiovascular, de alguns soldados, e eles começaram a ver respostas terapêuticas muito positivas, o que foi popularizando, vamos dizer assim, essa técnica. Então, o ILIB, pela tradução ali da palavra, ele é um acrônimo que quer dizer uma irradiação intravascular do sangue com o laser, tá? E ele era feito de forma invasiva mesmo, então tinham catéteres aí associados, acoplados a uma fibra óptica, e aí ela era inserida em alguma veia, em algum vaso sanguíneo, e a pessoa ficava ali recebendo essa irradiação, então, direto na circulação, direto no tecido sanguíneo. A principal proposta, assim, o principal mecanismo de ação dessa técnica seria de promover uma ação antioxidante no sangue. Então, liberar algumas substâncias anti-inflamatórias, melhorar o transporte de oxigênio pelas hemácias, ativar algumas enzimas antioxidantes e, com isso, trazer respostas sistêmicas para o organismo. Como eu falei, com o tempo isso foi ganhando assim popularidade e aí eles começaram a ver que o uso intravascular ele limitava muito quais profissionais da saúde poderiam ou não utilizar essa técnica. E aí surgiu a proposta de fazer o ILIB modificado, que seria a aplicação dessa técnica, mas sobre uma artéria e um
com a aplicação feita pela própria pele, né, de forma ali transcutânea. Então, hoje em dia, a gente se fala muito assim do ILIB, só que na verdade a gente já tem outras nomenclaturas mais adequadas, embora ainda não estejam padronizadas. Então, a gente tem assim grupos de pesquisas que chamam de ILIB modificado, a gente tem autores que chamam de fotobiomodulação sistêmica, a fotobiomodulação sistêmica transcutânea ou transdérmica. Mais atualmente aí a gente tem surgindo agora fotobiomodulação sanguínea ou fotobiomodulação vascular. Então, a princípio, são técnicas, são nomenclaturas que se referem a uma técnica mais moderna e mais utilizada, que é a irradiação, então, mas de forma não invasiva. Então, hoje, a gente tem o ILIB mais comum, assim, né? O que a gente mais fala é a possibilidade do uso desse recurso aplicando o equipamento sobre uma artéria. A mais comum, a primeira assim que foi recomendada, que a gente vê pesquisas e tal, é a artéria radial, que é o prolongamento aqui do dedão, né, onde a gente faz ali o toque, a gente sente mesmo a pulsação. Então a ideia, os equipamentos eles vêm com uma pulseirinha ou a gente já tem equipamentos desses estilos wearable, né, que eles falam tipo vestíveis, assim, que é uma pulseirinha que a gente já coloca. E a ideia é que a luz, né, o comprimento de onda que sai do equipamento, ele vá direto para essa artéria, para estimular ali o nosso sangue, então. Por que uma artéria? Porque é onde a gente tem um volume de sangue maior, tá? Um fluxo sanguíneo maior. Ah, Vanessa, tem que ser na artéria radial? É o mais comum. Porém, a gente já tem visto aí outras artérias do corpo também sendo utilizadas em algumas pesquisas. Principalmente a artéria, a gente tem aí artéria pedial, a gente tem hipoplítea, tem artéria sublingual também sendo utilizada aí para o ILIB, a artéria na carótida. Então, a gente tem outras variações surgindo para o ILIB. Não só no ponto de aplicação, mas também no comprimento de onda, porque atualmente nós temos comprimentos de ondas que trabalham com o vermelho e com o infravermelho. Mas na literatura a gente tem ILIB até com comprimentos de onda azul, violeta, com comprimento de onda verde, porque cada cor de luz pode ter uma interação diferente com esse tecido sanguíneo, com diferentes células do sangue, e desencadear respostas terapêuticas diferentes também, tá? Então, na literatura raiz, vamos dizer assim, se a gente for investigar a fundo, a gente tem trabalhos aí com ILIB com vários comprimentos de onda. Então, muita gente pergunta, qual que é a diferença do vermelho, do ILIB para o infravermelho? Ainda não sabemos ao certo. Tá? A gente tem tido pesquisas surgindo agora, principalmente com o infravermelho, é uma novidade maior, e a gente tem começado a comparar, então, essas respostas. Eu falo desse porque eu já sei, né? Mas espaço, mamãe, perguntou se tem diferença entre os aparelhos. Depende de quais aparelhos. A ADMC, por exemplo, gente, zero conflito de interesse com as marcas, beleza? Eu falo de todas que eu conheço e tal. Então, a gente tem, por exemplo, uma da BIOS, se não me engano, eu posso estar falando até errado, porque agora não me falha a memória. Mas a gente tem pelo menos dois tipos, o ELIB, da DMC, e um outro também que funciona nesse formato de pulseira, se eu não me engano é da BIOS, mas eu não tenho certeza absoluta, que são equipamentos mais portáteis e que deixam a mão livre. Então você coloca lá e são equipamentos assim mais conectados e mais passíveis de personalização. Então esses equipamentos aí que funcionam com uma pulseira, eles têm a possibilidade de você programar pelo aplicativo do celular o protocolo que você quer para aquele paciente, o tempo que vai ficar ligado, né, o comprimento de onda que você vai usar. Então ele tem coisas ali para você personalizar. Vanessa, vale a pena?
Gente, tudo vale a pena, né? Assim, depende do quanto vocês podem fazer de investimento. Se for o seu primeiro equipamento de laser, não é a melhor opção. Por quê? Porque ele só vai fazer ILIB, ele não vai te dar a possibilidade de fazer aplicações pontuais, por exemplo. Mas se você já trabalha, já tem um equipamento para fazer aplicação pontual e quer algo que acelere o seu atendimento, que te dê ali a oportunidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou que dê autonomia, né? Que você não precise orientar a pessoa, ficar segurando ali na pulseirinha, é um excelente investimento. Mas não são equipamentos baratos quando a gente compara para ser a primeira opção. Tá? Porque às vezes um equipamento de laser ele é na faixa de 5 mil e esses do ILIB somente ele é na faixa de uns 3 mil. É uma diferença que não vale a pena pelo benefício do outro, de um completo que te dá vermelho, infravermelho, aplicação pontual e o ILIB também, tá bom? Então, a gente tem essa possibilidade desses que a gente usa de pulseira, e a gente tem outros equipamentos. Por exemplo, na MMO, ele tem o equipamento já tem o ILIB com comprimento de onda vermelho e com infravermelho. Na DMC, o Therapy EC, ele também faz ILIB com vermelho e infravermelho. Mas eles têm um equipamento que faz só ILIB, que tem só o comprimento de onda vermelho, porque é o mais utilizado. Então, quando a gente fala, né, do melhor equipamento, vai depender muito do perfil daquilo que vocês querem utilizar. E como eu falei, né? Quanto vocês estão dispostos a investir, se é ou não o primeiro equipamento, qual é o tipo de perfil de paciente que vocês atendem, né? Então, não, eu atendo adulto que é de boa, pedir para ele ficar segurando lá na pulseirinha. Beleza. Não, eu atendo criança e que não para um minuto. Então, talvez para essa criança, que dê liberdade para ela movimentar o braço seja melhor. Então, são variáveis aí que a gente tem que ir levando em consideração, tá? Então, como eu ia dizendo pra vocês, a gente tem... Opa, Carol. E Carol, tá boa? Paciente tem 1 semana que parou de usar ácido para tratamento de pele. Já pode usar terapia de ILIB? A gente já vou falar melhor, tá? Das indicações e das contraindicações, mas só para eu não esquecer, tem que ver. Se for o ácido, se for o tópico, aí não tem muita contraindicação. A cautela é menor do que se estiver utilizando alguma medicação fotossensível sistêmica, alguns antibióticos, né? Ou alguns tipos aí de medicações para tratamento de pele, né? Roacutan, aí tem alguns que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas se usa, por exemplo, o ácido na face, você vai fazer o ILIB lá na artéria radial, o risco é muito baixo, tá bom? Mas sempre é bom ter o aval aí da dermatologia. Então, gente, se a gente for pegar, né, nesse conceito histórico, assim, o ILIB começou a se popularizar demais, então criaram uma alternativa para que ele pudesse ser utilizado por outras áreas da saúde, e aí criou-se, então, o ILIB modificado, que pode ter todas essas outras nomenclaturas que eu falei com vocês. Qual a grande questão hoje do ILIB, assim? Ele é um recurso que ainda está sendo pesquisado. A gente se ampara muito em algumas pesquisas mais antigas que foram feitas da forma intravascular, da forma original, para justificar alguns efeitos do que a gente observa hoje no ILIB modificado. De fato, a gente tem assim uma evolução muito grande na qualidade dos equipamentos, né? Então a gente tem antes esses equipamentos, eles tinham 5 miliwatts de potência, 15 miliwatts de potência, e aí a pessoa ficava lá 30 minutos com aquilo ligado na corrente sanguínea. Aí hoje a gente tem equipamento de 100 miliwatts. Aí a pessoa vai lá e lê num artigo, não, fez o ILIB para isso aqui, ó, ele ficou 30 minutos, e aí vai lá e reproduz 30 minutos. Mas são equipamentos diferentes, com potências diferentes, então com quantidades de energias diferentes sendo entregues. E são coisas que a gente tem que começar a entender melhor como funciona. Qual a minha grande crítica
ao ILIB. Primeiro eu vou morder, depois eu vou soprar, tá? Então eu vou falar primeiro o que eu tenho de ressalvas em relação a essa técnica e depois eu vou falar para vocês em que eu realmente vejo aplicabilidade tanto no meu dia a dia, na minha vida pessoal e na minha prática, quanto que eu tenho visto das pesquisas. O meu receio com o ILIB é que ele começou a ser muito popularizado como um tratamento estético. Então a gente via as próprias empresas investiam nisso, assim, como uma ação detox na cadeira do dentista, é o tratamento rejuvenescedor, antioxidante. Então era uma coisa que começou a ser vendido aí pelo viés da estética e isso atraiu muita gente. Depois, isso começou a ir, assim, indo pro lado da saúde. Óbvio que as pesquisas começaram mais na área da saúde, tá, gente? Mas comercialmente falando, eles começaram, assim, a gente viu isso ganhando espaço primeiro em indivíduos saudáveis, indivíduos sem queixas muito pontuais, e depois isso sendo levado para a área da saúde mesmo. Só que quando foi fazendo essa transição, a gente começou a ver um uso muito indiscriminado dessa técnica e principalmente com indicações assim que a gente não encontrava e não encontra ainda respaldo científico para afirmar com tanta certeza de que é um efeito do ILIB, ou pior, que a gente não tem ferramentas para mensurar que aquilo que a gente está oferecendo ou aquilo que a gente está tendo de resultado realmente é favorecido pelo ILIB. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas falando que o ILIB é para todo mundo. Na fonoaudiologia, a gente passou um pouco tempo atrás, assim, por alguns absurdos que tinham pessoas começando a divulgar que não existia laser terapia pontual sem fazer ILIB, que não adiantava você fazer o ILIB, o laser pontual, se você não tivesse um equipamento de ILIB junto para fazer, ou se você não usasse o equipamento junto. Baseado em quê? A gente não tem pesquisa que comparou. Temos, assim, agora temos poucas, mas que nem são conclusivas. Para falar assim, não, o ILIB sem... O laser pontual sem o ILIB não funciona. Peraí, como não funciona? E as zilhões de pesquisas que nós temos aí que foi utilizada só o laser e que nem se cogitou ILIB e tiveram respostas positivas. Então começou a cair num uso muito assim, não, mal não vai fazer. E quando a gente vai estudando ali as pesquisas um pouco mais sérias que já tem sobre o mecanismo de ação, sobre coisas que realmente podem ser desencadeadas pelo ILIB, a gente vai acendendo alguns alertas e a gente começa a falar assim, tem contraindicação para isso sim. Tem coisas que a gente precisa ter cuidado para indicar e para aplicar e ter parâmetros para controlar os efeitos disso sim. Da mesma forma que a gente tem que ter na aplicação pontual. Então hoje as pesquisas com ILIB elas vêm crescendo muito. Eu entrei aqui um pouquinho antes, né, da live, eu tava vendo algumas aqui mais atuais e assim, gente, de 2020 para cá bombou. Eu acho que o povo tirou o período de pandemia para fazer pesquisa com o ILIB, porque tem muito trabalho novo assim surgindo. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? Não tem revisões de meta-análise, revisões sistemáticas, que são níveis de evidências mais altos. A gente encontra muito estudo de caso, relato de caso, carta ao editor falando, eu acredito que o ILIB pode ser bom por causa disso, daquilo. Na época de Covid mesmo, gente, eu tive uma crítica muito grande em relação ao uso do ILIB. Por quê? Porque a gente tem milhões ali como eu posso dizer, de mecanismos de ação comprovados na literatura de que o ILIB possa ajudar no paciente com Covid? Sim, mas temos pesquisas com pacientes com Covid? Não. E aí a gente começou a ver, assim, seminários na internet, pessoas na internet falando que o ILIB aumentava a imunidade e prevenia o aparecimento ou a infecção por Covid. Vocês têm noção da gravidade dessa informação? De um profissional da saúde no início de uma pandemia onde ninguém conhecia nada sobre a doença, chegar na internet e falar, usem o ILIB porque vai melhorar a imunidade, vai proteger vocês do Covid.
Vocês entendem onde eu quero chegar? Que é uma técnica, eu já falei, tô mordendo, depois eu assopro. Mas vocês entendem que eu quero... a gente vê essa coisa pelo ILIB, quero saber mais, qual é o protocolo, o que fala sobre o ILIB. Então eu vim falar. Mas o que eu queria chamar a atenção é para isso, assim, né? Às vezes a gente coloca na conta dele que ele é capaz de modificar muita coisa, e eu sou do time que aquilo que é bom para tudo acaba sendo bom para nada, porque a gente perde critérios de indicação e de avaliação. E dessa responsabilidade, o laser não tem que ser na paixão, não. Isso vale para amamentação, sabe? Assim, não é aquela coisa de ativismo, o laser. Ai, não sei se vocês estão me entendendo aí a minha angústia. Mas o que eu queria dizer para vocês é que eu via coisas que eu falava, gente, isso não é ético. As pessoas falando, não, porque a gente faz 3 horas, 4 horas de ILIB num paciente e ele melhorou a resposta dele, ele melhorou os níveis de saturação, ele melhorou isso, melhorou aquilo, mas 2 dias depois faleceu. Qual é a correlação de que tudo aquilo ali foi realmente benéfico, ou de que todos os benefícios, ou que os pacientes que se recuperaram foram por causa do ILIB? Se você leva isso para numa situação de pandemia, numa doença desconhecida, com aprovação de qual comitê de ética? Né? Quem autorizou esse tipo de pesquisa? Isso a gente não via. A gente via milhões de relatos de profissionais da saúde, mas você não viu os trabalhos aparecendo, os relatos de caso ali, olha, isso aqui foi aprovado por um comitê de ética, eu pude pesquisar isso daqui. Então, para começar, a primeira, como eu posso dizer, crítica que eu tenho em relação a isso eu acredito no ILIB, mas vamos transformá-lo em algo científico, porque senão a gente começa a ser muito criticado por algo que, assim, mas isso não tem evidência. Isso não tem evidência, a gente sabe, a falta de evidência não quer dizer que não funcione, quer dizer que talvez a gente não tenha pesquisas boas para comprovar aquilo que a gente vê na prática clínica, mas a gente tem que ter cuidado e responsabilidade quando a gente vai utilizar essas técnicas, tá? A Cristina perguntou, estudos de casos são dos mais baixos de evidência, embora na prática a gente vê muito benefício desde que saibamos o que a gente está fazendo. Exatamente aí que eu ia chegar, Cris. Então eu tenho críticas em relação ao ILIB, por quê? Porque eu acho que tem profissionais muito entusiasmados aí, colocando na conta dele coisas que a gente não tem como provar que são da conta dele. A gente vê uso, assim, às vezes indiscriminado, sem levar em consideração o mecanismo de ação e sem levar em consideração contraindicações possíveis para esse recurso. E a gente vê falta de evidências científicas ou falta de estudos, de bons estudos que comprovem isso que a gente vê na prática clínica. Por quê? Porque agora chegou minha hora de assoprar, né? É um recurso que eu gosto e que eu vejo. Só que somos profissionais da saúde, a maioria aqui, né, de vocês que estão me assistindo. Eu tenho que ter consciência ou transparência para levar para o meu paciente algo que eu sei que é baseado em evidência ou algo que é baseado na minha experiência. Isso fica claro para o seu paciente quando você usa? Você fala para ele, olha, tem um recurso que a gente ainda não tem pesquisas nessa área, mas que eu acredito que seja muito bom. Você topa? É desse jeito que você fala para ele? Ou você chega para ele e fala assim, não, eu vou colocar um negócio aqui no seu braço que promete que vai melhorar o autismo, porque até isso a gente já teve por aí. Como se identificar a etiologia do autismo e o tratamento, né? Como se existisse um tratamento, uma solução, fosse algo muito fácil de se estabelecer, né? Então, como é que descobriram o povo que estuda autismo a fundo mesmo ainda não viu isso? Mas tem relatos clínicos de que melhora o comportamento? Tem. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos levar isso para pesquisa, vamos sensibilizar a área acadêmica para a gente começar a comprovar isso que a gente tem visto na prática clínica, porque a gente se alimenta das duas coisas, né? A academia sustenta a clínica inspira a academia e vai... essas coisas, elas têm que andar juntas. Então, realmente, assim, era o que eu ia dizer. Eu vejo bons benefícios na prática, no dia a dia,
uso em mim, uso na minha família, mas uso de forma muito mais criteriosa nos meus pacientes. Por quê? Porque aqui, com as minhas filhas, no que eu acredito, com a minha mãe, não sei se minha prima tá aqui ainda. A Ana Helena, ela é fisioterapeuta e o meu tio, pai dela, ele é super fã, porque ele veio uma vez passar, eles não moram aqui em Belo Horizonte, eles vieram passar uns dias aqui, algum tempo atrás, e ele tem gota, assim, tava com crises mesmo de muita dor nas articulações, e a gente programou de passear, assim, ia fazer algum passeio. Ele falou, nossa, eu não vou, porque só de pensar em ter que descer essas escadas e subir de novo, porque minha mãe mora no terceiro andar, não tem elevador, tava lá na casa dela. Falou, só de pensar em descer isso e subir, eu não aguento. E aí eu falei, uai, tia, a gente começou a conversar, eu falei, quer testar pra ver se alivia a sua dor e tal? E ele fala assim, foi como se tivesse tirado com a mão. Ele fez alguns dias enquanto ele ficou aqui em Belo Horizonte, depois ele foi pra casa e ele falou, olha, eu fiquei meses sem sentir dor. E as minhas duas primas, filhas dele, são fisioterapeutas, elas acabaram comprando o Ilib e usam em situações de crise e melhora. Então eu vejo resposta do Ilib, vejo. Eu comecei a acreditar nele quando eu comecei a ver que a Larissa, que é minha filha mais velha, hoje ela tem 6 anos, mas quando ela tava com 1 aninho, que eu descobri, assim, o Ilib no uso pediátrico, assim, né, pra tratamento de algumas viroses, assim, para melhorar mesmo esse sistema imunológico, essa resposta imunológica, eu comecei a ver resultado, porque eu faço nelas hoje, se elas estão com o nariz entupido, então eu vou lá, faço o Ilib, 10 minutos depois elas respiram muito melhor. Então eu vejo resposta clínica boa, vejo. Mas é o que eu falei, o que eu faço aqui dentro da minha família, do meu núcleo familiar, é muito diferente de eu levar isso pra fora como se isso não tivesse risco, como se isso fosse bom pra todo mundo sempre. Por que eu falo isso? Eu já tive alunas, por exemplo, que levaram com a ideia de fazer para diminuir a pressão arterial e que a pressão do paciente se elevou demais, se alterou demais. E aí? Se eu faço isso, eu fonoaudiólogo, o que eu faço? Sento e choro, né? Porque que controle tenho eu para propor um recurso para diminuir a pressão arterial de um paciente, para controlar a pressão dele? Eu não sou cardiologista, não sou médica para fazer isso, né? Já tive alunas que têm, por exemplo, lúpus e falam, se eu uso mais do que 5 minutos, me dá uma sensibilidade absurda. Porque ela tem vários efeitos colaterais, várias reações. Ela fala, se eu uso 5 minutos eu me sinto muito bem, mas se eu passo disso, eu tenho efeitos colaterais. E aí? Se eu tô propondo isso para uma mulher que eu tô atendendo e eu não pergunto sobre a história clínica dela, eu acho que o Ilib não, vai te dar um bem-estar no pós-parto, mas eu não investigo tudo que ela tem. E aí? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, como eu falei, gente, essa live dá pano para manga. A gente já vai entrar dúvidas, protocolos, tudo que vocês quiserem, mas não dá para eu vir aqui falar de Lib, me propor a discutir com vocês esse tema sem deixar o meu ponto de vista muito claro, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui, depois eu volto. A Josi, o que me salvou da internação do Covid foi o Ilib. Como é que você sabe? Não é que eu não, estou duvidando do potencial. Mas por que você acredita nisso? Me conta mais aí. Porque, gente, de novo, todos os resultados que eu vi de relatos de casos, das pessoas dizendo, né, que realmente o Ilib melhorou a oxigenação. Quando fazia o Ilib, melhorava a saturação no monitor. Eu vou duvidar dele? De jeito nenhum, porque a gente vê a resposta. Eu acredito nos resultados que esses profissionais trouxeram. A minha crítica é: quem deixou vocês irem lá fazer pesquisa com paciente internado? Só isso, né? Que bom que os resultados foram bons, mas que talvez se isso tivesse sido feito dentro de realmente uma linha de pesquisa, com apoio ali acadêmico, talvez a gente teria hoje muito mais ferramentas para falar que a gente faz uma prática baseada em evidência. Que aquilo que a gente observa não são só as nossas evidências anedóticas, não, fiz comigo e deu certo, né? Eu brinco, não, comi e não morri. Então é assim com o Ilib também. Eu fiz e não morri, posso fazer com todo mundo? É só essa consciência que eu quero despertar em vocês. A SOS Mamãe perguntou, Vanessa, tem estudos sobre Ilib em autista? Eu não conheço estudos com Ilib, eu conheço
estudo com a transcraniana, que foi irradiado, né, em algumas regiões ali do cérebro e tiveram respostas positivas para a parte cognitiva, para melhora do comportamento, mas do ILIB especificamente eu não conheço nenhuma pesquisa. Mas temos muitos relatos clínicos de terapeutas que atuam com autistas e de familiares também. Eu ouvi um áudio uma vez de uma mãe que eu falo assim, gente, não tem como não ser, né? É muito real. Ela falava que o pessoal da escola, depois que a Fono tinha começado a fazer o ILIB com ele, que o pessoal da escola tinha notado mudança no comportamento, o quanto ele estava evoluindo, o quanto ele estava mais calmo, menos agitado, o quanto ele estava se comunicando melhor, e a mãe emocionada falando sobre isso. Então eu vou duvidar que é uma ação do ILIB? Não duvido, mas enquanto profissional da saúde, eu acho que isso precisa chegar na pesquisa. A gente precisa se respaldar, isso precisa aparecer, que seja começando pelos estudos de caso. Já é alguma coisa, mas a gente começar a tentar crescer nisso. Então, alguns ensaios clínicos têm começado a aparecer, eu vou chegar neles ali daqui a pouco, tá? Mas eu não conheço com autista ainda. Comentar sobre ILIB em pacientes com marca-passo. Fabiola, não tem contraindicação, tá? A gente durante um tempo ouvia muito sobre a contraindicação da fotobiomodulação em pacientes com marca-passo ou com alguns outros implantes eletrônicos. Acreditava-se que poderia haver alguma interferência ali, né, nessas ondas eletromagnéticas ou desprogramar o equipamento. Mas hoje em dia já sabe que a única contraindicação é a gente fazer diretamente sobre a região do implante, tá? Mas não é contraindicado, tá bom? A Cristina colocou, devemos ser reservados e nos embasar na literatura, sem paixão, mas com muita razão. Exatamente. Não é ignorar o que a gente observa na prática clínica, né? Isso ficou claro para vocês. Não é ignorar os achados da clínica, porque eles são muito importantes, mas é ser ético com as pessoas que a gente está atendendo, transparente e saber qual é o nosso limite de atuação, qual é o meu quadrado, né? Do mesmo discurso que eu tenho para o laser pontual, eu tenho ele redobrado para o ILIB. Me incomoda, às vezes, cursos que eu faço, por exemplo, que passam um protocolo assim para pacientes crônicos, onde você tira esse medicamento e mantém o ILIB porque a resposta vai continuar, mas comunique o médico. Não é comunique o médico, quem tem que ser responsável por essa decisão é o médico. Se você acredita que isso é bom, cara, procure profissionais da saúde que comprem a ideia, que pesquisem, que estudem sobre isso e se responsabilizem por essas tomadas de decisões. Não dá para eu chegar lá e falar assim, olha, acredita em mim, é bom. Pode suspender o remédio aí, vamos ajustar aqui na camaradagem, porque é bom, vai funcionar. Cara, isso não é... Tô falando de mim, tá, gente? Fono. Então, tem coisas que não são da minha competência. Não, mas eu sou da enfermagem, eu tenho muita experiência na área de oncologia, eu tenho uma mega proximidade ali com a equipe, a gente trabalha de uma forma transdisciplinar muito linda, maravilhosa. Ok, outra realidade, não é a minha. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Aí, Ana, tá vendo? Tô aqui em Pima. Aí, ó, ele é fã mesmo, melhora demais, tá vendo? Porque sim, a gente tem esses efeitos analgésicos, antiedematoso, anti-inflamatório, que já são, assim, muito claros. Na vida, né, eu já vi muito relato de gente com ILIB para melhorar ressaca, cólica em período menstrual, enxaquecas. Então, gente, o trem é bom, ele funciona. Eu só acho que a gente precisa mostrar cientificamente para o povo isso e nos faltam ainda pesquisas de qualidade. Mas no dia a dia, ele é top. Meu filho tem rinite alérgica. Qual o protocolo do ILIB posso aplicar nele? Ótimo, vou pegar a pergunta aqui da Nelma para a gente começar então a pensar nessas questões de dosimetria. O grande segredo aqui do ILIB é a gente entender que muitas vezes ele não está relacionado à patologia, ou seja, ele não vai tratar diretamente, aliás, ele vai tratar, mas a gente não vai irradiar o protocolo para rinite, para enxaqueca, ou para dor muscular, ou para cólica menstrual. A gente vai irradiar o protocolo para pessoa. Então, o ILIB, a gente calcula aí o protocolo em minutos
E a gente tem algumas estimativas de tempo em relação ao peso para a gente montar esses protocolos, tá? Então, o que a gente tem, assim, de embasamento? Porque até isso nas pesquisas é difícil da gente encontrar respostas. A mais plausível que eu já vi, e foi, assim, em livro, acho que não foi nem artigo científico mesmo, mas foi que o que eles fizeram num primeiro momento, pegaram a ideia do ILIB é irradiar o maior volume de sangue possível. Então, eles pegaram e calcularam lá, no corpo humano tem X litros de sangue, e na artéria radial esse sangue passa numa velocidade de, sei lá, quantos por segundo. E aí, o que eles fizeram foi calcular, então, se aqui passa X ml por minuto, quantos minutos eu tenho que ficar com o equipamento aqui para que todo o sangue que eu tenho no meu corpo passe ali um pouquinho por essa luz. Então, mais ou menos, de forma muito empírica, convencionou-se dizer que o ILIB tem uma relação muito próxima com o peso e com a massa corporal. Então, normalmente, o que a gente vê sendo abordado nos cursos são protocolos, por exemplo, a crianças até 15 quilos, mais ou menos, ou crianças até 5 anos. Quer ver? Deixa eu até abrir aqui as referências que eu tenho. Que aqui vai todo metade do peso, né? Então, a gente tem que ter uma... Mas, por exemplo, olha... Crianças até aproximadamente... Opa, peraí, desculpa, gente. Então, crianças até 10 quilos, mais ou menos de 3 a 5 minutos, tá? Por quê? Porque são crianças com baixo volume de sangue, baixa massa corporal, então calcula-se, pressupõe-se que à medida que o sangue passa aqui na artéria radial, a gente vai ter essa velocidade. Tanto que quando a gente vai para o uso, assim, por exemplo, em artérias mais calibrosas, esse tempo de aplicação ele pode diminuir, porque a gente tem mais sangue passando ali naquela região, então mais sangue sendo irradiado de uma vez só. Por isso que vocês podem ver, às vezes artérias mais fininhas demandam mais tempo de aplicação e artérias mais calibrosas tendem a ter um tempo de aplicação menor, porque o raciocínio é esse: quanto tempo eu demoraria para que todo o volume de sangue do meu corpo passasse por essa luz? Então, o que a gente tem, Delma, muito assim, como eu falei, empírico, assim, convencionou-se que crianças até 10 anos, a gente tem 3 a 5 minutos de aplicação. Crianças, 10 anos não, 10 quilos, desculpa. Crianças com mais de 10 quilos, a gente faria uma estimativa da metade do peso em minutos. Então, a criança tem 20 quilos, eu vou fazer 10 minutos de ILIB. A criança tem 12 quilos, faço 6 minutos de ILIB. Mas é igual eu falei, empiricamente determinado. E para adultos tem essa possibilidade, assim, vem com esses marcadores do equipamento de 30, 60 minutos e às vezes 15. O que a gente tem visto nas pesquisas? A pesquisa ela precisa de um protocolo fechado, né? O rigor ali científico acaba limitando um pouco a individualização de alguns procedimentos. Então, a gente vê, às vezes, protocolos de 15, 30 e 60 minutos sendo testados. E agora com mais frequência de 5 minutos também. Então, a gente tem, por exemplo, um trabalho bem legal, investigou a ação do ILIB na diminuição de sintomas dos pacientes em tratamento com quimiorradioterapia. Então, eles avaliaram marcadores bioquímicos do sangue e avaliaram sintomas relacionados ao tratamento, como, por exemplo, enjoo, vertigem, náusea. E aí eles compararam os efeitos do ILIB. E aí eles viram, por exemplo, que com 30 minutos teve uma resposta muito boa e que a irradiação com 30 minutos não teve diferença nenhuma para a radiação com 60 minutos. Então, se você pode fazer metade do tempo, você vai irradiar 1 hora por quê? Só que lá não levou em consideração, né, na metodologia do trabalho, essas questões de massa corporal, de estágio ali da doença. Não, padronizou o protocolo, testou. Um grupo era 30, outro grupo era 60.
Então, a gente tem, assim, alguns parâmetros para nos ajudar, mas que não são tão rigorosos. Via de regra, o mais comum da gente encontrar é adultos até aí aproximadamente 70 quilos fazem entre 15 e 30 minutos de lib, e adultos com mais de 70 quilos, tipo 100 quilos mais ou menos, faz um tempo um pouco maior, porque pressupõe-se que tem um volume de sangue maior também, tá? Me conta aí se ficou claro, Delma, se deu para você pensar em qual protocolo que você usaria, tá? A Andressa colocou, a minha experiência pessoal não serve de comprovação científica. É isso, não é ignorar a clínica, mas é ser transparente com quem a gente propõe a tratar com o ILIB. Então, por exemplo, eu vejo assim, gente cobrando às vezes R$500 por sessão de ILIB. Eu já vi isso em São Paulo, principalmente. Fui fazer um curso uma vez, eu não acreditei, e eu fui ver e era verdade. Então, assim, R$5.000 num tratamento. Quais são seus parâmetros? Então, por isso perguntei para a Josi, não vi a resposta aqui ainda, se ela já respondeu. Quais são os parâmetros que eu tenho para uma pessoa que me paga caro por um tratamento, para eu falar para ela, isso daqui foi o diferencial no seu caso? Foi o ILIB. De novo, não é que eu não acho que ele existe. Eu vejo relatos assim de pessoas dentro da área da fono que trabalham com idosos, que trabalham com pessoas com alguma questão hospitalizadas mesmo, ou com alguma questão neurológica. Eu vejo muitos relatos assim, poxa, não sei quem tem Alzheimer, depois que faz o ILIB se alimenta muito melhor, fica mais alerta, conversa melhor, fica mais tranquilo. E já vejo também, às vezes, relatos de, nossa, a família fala que depois que eu venho aqui e faço o ILIB, ele dorme a noite inteirinha, ele não fica agitado. Então, é a gente entender qual a resposta que esse recurso traz para a pessoa que eu estou tratando, ter muitos controles ali, muitas variáveis para eu controlar, principalmente se são pessoas que têm algum comprometimento de saúde, que é totalmente diferente do público que eu atendo, e ter parâmetros para avaliar a eficácia daquilo que você está propondo. Isso também é muito importante, tá? Então, a Delma colocou, ele tem 8 anos. Então, Delma, nesse caso, seria normalmente assim, ele tem 8 anos e tem, sei lá, 30 quilos. Então, 15 minutos mais ou menos de ILIB se for lá na artéria radial, tá? Porque você pode fazer a aplicação nasal também? Pode, mas aí são protocolos mais com tempo de aplicação mais baixo. Então, pensando em doses que possam ajudar na modulação da inflamação, né, da irritação dessa mucosa local, mas o ILIB para atuar na resposta sistêmica aí para essa alergia, tá? E as respostas são muito legais. Para questão respiratória, a gente tem pesquisas com o ILIB mostrando a ação dele em bronquite, asma, DPOC. Por quê? Porque ele está muito relacionado à liberação de óxido nítrico, que cai na nossa corrente sanguínea e é um vasodilatador importante, um vasodilatador brônquico, inclusive. Então, a gente tem correlação aí para essa melhora respiratória com os mecanismos de ação do ILIB. Por isso eu acho que tem que ter um curso de ILIB teu. Por isso que eu tenho medo de montar um curso de ILIB, sabe? Eu falar, gente, o povo vai vir aqui achando que eu vou dar os protocolos que eles têm visto por aí. Não vou. Sou muito conservadora nesse ponto. Mas eu tô pesquisando, porque eu tenho me surpreendido muito com as respostas. É igual eu falei, temos estudos ainda de baixo nível de evidência, mas o fato deles estarem aparecendo, isso é muito importante. O fato da gente ter artigos assim, que seja de relato de caso, mas publicados em revistas internacionais, onde as pessoas possam ler sobre isso, se assim, despertar o interesse, para que a academia possa abraçar isso assim, como com a qualidade que a gente merece, isso é muito legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Oi, Paula, tá boa? Perguntou. Vanessa, uma colega enfermeira também me falou essa semana que aplicava no pai dela para fedor e falaram para fedor? Como assim? Não sei. E falaram para ela que causa câncer, é verdade? Não, não é verdade, tá? Fotobiomodulação, laser de baixa potência,
não tem ação carcinogênica. Não tem. Isso já é comprovado. Por quê? Porque a luz é uma radiação não ionizante, tá? Tem live aqui sobre isso, tem IGTV, tem post, tem várias coisas aqui onde eu já expliquei essas diferenças, mas o laser e o LED são radiações não ionizantes, tá? Elas não têm ação carcinogênica. Eles podem ter ação de proliferação tecidual. A contraindicação, tanto para o laser pontual quanto para o laser para o ILIB, é da aplicação de uma fotobiomodulação sobre o tumor, tá? Então, porque pode aumentar a vascularização local, pode aumentar a proliferação tecidual, embora já tenham pesquisas também mostrando que o uso do ILIB, o uso da fotobiomodulação não aumenta risco de metástase, não aumenta risco de recidivas, tá? São pesquisas mais novas que estão surgindo aí, mas que já têm começado a mudar um pouco o nosso olhar. Tanto é que o laser ele não é contraindicado para pacientes oncológicos, tá? Haja vista aí, por exemplo, as mucosites. O laser é quase que um padrão ouro para tratar mucosite. Ele tem um efeito já muito bem estabelecido. Então, não tem. Só que, gente, de novo, quem é minha aluna sabe que eu sempre falo isso. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Eu só compro as brigas que eu posso ganhar, tá? Porque quando chegar um diagnóstico e quando chegar aquela angústia de procurar uma causa para aquela notícia que às vezes a gente não tem resposta, a primeira coisa que vão pensar é nisso daí. Ah, mas vinha uma pessoa aqui e fazia uma luzinha, acho que é isso, tá? E aí? Então, assim, tô dentro do meu quadrado, tenho respaldo científico para justificar para que eu usava aquilo, né? Qual era o meu objetivo? Aí isso é uma coisa. Agora, não, mas eu usava, eu tenho certeza que não foi isso. Eu usava para melhorar o seu bem-estar. E aí? Quem disse que ele estava ruim? Qual parâmetro, né? Para avaliar esse bem-estar? Então, é exatamente esse ponto, mas não é verdade. Ah, pra dor, tá bom. Então, pra dor ele é muito bom, mas eu te entendi pro fedor, eu falei, não. Mas é pra dor. O resultado é muito bom, mas não tem correlação nenhuma, tá? Com essa questão, assim, de ser carcinogênico, não, tá? Esses 15 minutos de LIB podem ser aplicados por 10 dias seguidos? Pode, tá? Outra coisa também que é empírica, consenso. Um falou, o outro testou, o outro repetiu, e aí essa coisa foi se tornando um consenso. Por que eu digo um consenso? Porque eu reproduzo esses protocolos, eu recomendo esses raciocínios, mas é difícil achar uma pesquisa que fale assim, comparou esse intervalo de aplicação com esse intervalo e viu que era o melhor. Pecamos muito nisso daí. Mas qual é o intervalo de aplicação? Normalmente a gente pode trabalhar com a ideia de alguns ciclos, ou até mesmo de aplicações pontuais. Então vamos supor que, poxa, eu fui fazer esses dias mesmo, fui fazer um atendimento e a puérpera ela estava se queixando de muita dor, né? De laceração no períneo, muito indisposta, muito cansada, uma sensação de fraqueza e tal. Aí a gente faz a avaliação, não tem nenhuma das contraindicações, o sono tá muito atrasado, teve um trabalho de parto prolongado. Poxa, então vamos fazer o ILIB? E aí a pessoa pode referir que se sentiu melhor. Beleza. Isso é uma aplicação pontual. Eu fui ali, enquanto eu fazia outras coisas, eu usei um recurso a mais que pode beneficiá-la. Tô com cólica, por exemplo, né? Nossa, hoje acordei indisposta, tô um pouco enjoada, tô com dor de cabeça. Fiz uma aplicação, melhorou. Pronto, são aplicações pontuais. Mas em casos onde a gente quer ver um efeito mais a longo prazo, a gente pode sim estender essa aplicação, desde que a gente não tenha nenhuma contraindicação. E aí a gente pode pensar, por exemplo, na rinite, eu acho que 10 dias seria um prazo muito interessante. Faz ali diariamente e vai avaliando essa resposta.
por exemplo, períodos assim de resfriados, né? Igual eu falei, aqui em casa eu uso muito para esse período de resfriado todos os dias, enquanto o nariz tá entupido, enquanto tá aquela fungação, enquanto tá congestionado, eu uso. Melhorou o sintoma, eu paro de usar. Tá? Mas eu quero para melhorar a insônia, eu quero para melhorar as crises de enxaqueca que eu tenho. Então, às vezes, esse período de uso ele vai ser por um tempo mais prolongado. Então, a gente vai trabalhar muito de acordo ali com a sintomatologia e com o objetivo que a gente tem. Não tem um protocolo fechadão, porque a literatura não tem isso pronto pra gente ainda, tá? Então, a gente tem trabalhos, como eu falei pra vocês, que fizeram aplicações pontuais, a gente tem trabalhos que fizeram aplicações em dias consecutivos. Para o pessoal da amamentação, a gente tem trabalho, por exemplo, que testou o ILIB para os níveis de prolactina e eles viram que não teve interferência. Então, quando a gente pensa, né, numa questão do aumento de produção de leite, tem milhões de fatores envolvidos nisso, além dos níveis hormonais de prolactina. Mas, assim, justifica se a gente fala, não, porque aumenta a prolactina e tal. Não temos dados disso. Mas foram aplicações ali, durante 5 dias, durante 7 dias. Então, resumo da ópera, não temos padrão estabelecido. O que a gente tem muitas vezes este trabalho optou por esse protocolo fechadinho, esse outro trabalho optou por esse protocolo fechadinho, e aí a gente vai começando a tentar avaliar o efeito de um. Só que esse que usou 5 dias avaliou para asma, esse que usou 5 dias avaliou para os níveis de glicose. Então você não tem nem como comparar um protocolo com o outro. É difícil, gente, é difícil. Fotobiomodulação, a nossa pedra no sapato é a variedade que a gente tem de equipamentos e de parâmetros dosimétricos na literatura. Tem muitos artigos que, se a gente pega o ensaio clínico em si, a gente vê lá e põe uma resposta terapêutica maravilhosa. Mas, se a gente joga numa revisão de meta-análise, que pega o trabalho que eu fiz com o trabalho que vocês fizeram, coloca todo mundo ali como uma amostra única e avalia esses resultados, fala, esse laser aí não funciona não. Porque cada usou uma coisa diferente, esse povo tá falando que não funciona, então isso daí é mentira. Sendo que se a gente pega cada estudo e separa e lê ele ali separadinho, a gente encontra que ele se sustenta, sabe? O achado. Deu pra vocês entenderem, gente? Se eu estiver viajando demais também, vocês me trazem aí de volta, tá? Quais casos você percebe melhora significativa na sua prática? Dor, eu vejo uma resposta muito positiva. Dores de várias etiologias. Edema, tá? Edema, assim, tipo, de pós-parto mesmo, de pós-operatório, eu acho bem legal. E a modulação de inflamação, tá? Então, por exemplo, às vezes períodos de apojadura, onde a gente tem ali a mama muito avermelhada, onde eu não recomendo aplicação pontual, eu vejo respostas positivas. Mas, por exemplo, para você que é nutricionista, Fabiola, tem pesquisas aí que falam dele para redução dos índices de triglicérides, de colesterol, de glicose. Então, vale a pena ir atrás desses trabalhos, né? Será? Como é que isso funciona como isso pode se aplicar na minha prática clínica? Porque tem alguns trabalhos interessantes aí também, tá? A Josi colocou isso, foi minha experiência minha, eu não sei, não usei em ninguém, foi um professor que me orientou, me ajudou muito. Eu cheguei a saturar 89 e após o ILIB subia 95. Ô, Josi, você entendeu o que eu quis dizer? Que eu não duvido dos seus resultados, tá? Que eu só acho que a gente tem que ter parâmetros pra gente levar isso para a clínica, sabe? Pra gente levar isso para outras pessoas, porque eu acredito em respostas como essas. E acho que uma coisa é isso, eu usei em mim, eu senti essa melhora, eu acredito, eu tenho evidências de mim mesmo de que isso funcionou. E a gente quer levar isso adiante. Então, o quanto a gente precisa amadurecer enquanto comunidade, enquanto profissionais de saúde, para que isso seja visível, porque eu ainda levo muita paulada. Às vezes eu dou também, reconheço, né? O meu discurso aqui às vezes pode até parecer muito, como eu posso dizer, aversiva, assim, uma aversão a essa técnica, não é essa imagem que eu quero passar. Mas eu já vi muito, assim, em congressos ou em questionamentos que a gente fala sobre o livro, mas tem evidência?
posts aqui na internet, né, de pessoas falando isso é uma falácia e tal. E aí eu me entristeço, porque eu falo assim, cara, mas no dia a dia eu vejo o resultado, eu vejo quando eu uso em mim, eu sinto diferença. A gente vê esses relatos positivos, então isso precisa chegar na literatura, sabe? A minha crítica é mais ou menos por aí. Mas, Josi, você tá aí ainda? Você não se sentiu ofendida, não, né? Porque a minha colocação não foi pra te questionar, assim, mas foi justamente pra trazer isso. Poxa, então como a gente tem esses parâmetros pra dizer que isso foi que te ajudou? E olha que ótimo, não, ele tava saturando 89 e quando eu fazia o ILIB ia pra 95. Isso é um dado muito legal. E não foi só em você, observar em muitas pessoas. E aí a gente começa a pensar, quanto tempo você usou? Ah, foi 15, foi 30, tiveram pessoas que usaram por 3 horas. Então, qual é o melhor protocolo? Como a gente vai chegar no parâmetro ideal para isso? É a partir daí a gente construindo isso. Cadê? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Elis, oi Paula. Contraindicações. Então, as contraindicações, elas são muito... te respondendo, tá, Evelyn? Elas são muito... Como eu posso dizer? Semelhantes às contraindicações pro laser pontual. Com algumas pequenas diferenças. Então, assim, eu, Vanessa, tá, de novo, tomo muito cuidado com qualquer doença relacionada ao sangue. Então, pessoas que tenham alguma trombofilia ou que tenham alguma questão aí de coagulação sanguínea, né, algum déficit, já se sabe que o laser ele diminui a agregação plaquetária. Então, ele pode favorecer o risco de hemorragia, ele diminui viscosidade sanguínea. Então, para pacientes que tenham algum comprometimento, assim, onde isso pode ser um problema, ou que vão passar por algum procedimento cirúrgico, ou que já tem algum histórico aí, eu acabo optando por não usar. Tumores sanguíneos, mas isso é pessoal, tá? Existem profissionais que utilizam. Aí eu volto de novo, são quais profissionais? São profissionais que tem um paciente aqui na mão, que controla ele todinho, que tá de olho em todos os marcadores que podem sofrer interferência dessa irradiação. Então, ó, vai fundo. A gente tem no INCOR, a gente tem a professora Maria Cristina Chavantes. Olha, acho que eu não falei errado o nome, não. É a doutora Chavantes, mas eu acho que é Maria Cristina que ela chama. Agora eu fiquei com medo de falar errado. Me corrijam aí, gente, se alguém souber. Mas, assim, que é uma cardiologista que estuda muito sobre o laser, estuda muito sobre o ILIB. E, poxa, é uma pessoa que tem, igual eu falei, tem um paciente ali na mão. Ela conhece muito o recurso, ela conhece aquilo que está sendo tratado. Então, qualquer variabilidade nisso ali tem segurança, sabe, para tratar. Tanto que lá o ILIB é utilizado em pacientes infartados, a gente tem o ILIB transoperatório em algumas cirurgias cardíacas, mesmo com esse risco de alterar a pressão arterial, mesmo com o risco de mexer na viscosidade sanguínea. Mas por quê? Porque tem profissionais que entendem disso e que estão usando isso de uma forma muito consciente, tá? Gestantes, a gente tem um trabalho que foi feito com gestante com irradiação sublingual. Foi uma dissertação de mestrado que eu não encontrei ela como artigo, então eu não sou obstetra, então eu nem consigo avaliar a metodologia deles, se eles controlaram todos os fatores de risco, se tem algum viés nos achados, eu não tenho essa leitura crítica. Eu sei que ele é uma dissertação de mestrado, eu não encontrei ele como artigo, mas isso também não é critério, porque às vezes tem gente que termina o mestrado e não dá andamento para o trabalho, ou pode ser que ele não tenha sido aceito em alguma revista por alguma questão metodológica, não sei. Mas a gente tem um trabalho só e ainda é um consenso que a gente contraindique a aplicação do ILIB em gestantes. Laser pontual não é contraindicado, tá? Só o ILIB. E as medicações fotossensíveis, tá? Acho que basicamente são essas mesmo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma aqui. Gestantes, tumores sanguíneos, tumores ativos e lesões sem diagnósticos, que essa é uma das mais importantes, tá, gente? Por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado para o ILIB não ser uma forma de mascarar sintomas, tá? Eu já passei uns apertos desses. Há um ano atrás, mais ou menos, eu tava tendo, assim, umas dores abdominais que eu achava que era cólica
ou eu achava que era por causa de um remédio que eu tinha tomado, e eu ficava assim, nossa, eu tô tendo um desconforto. E aí, toda vez que eu começava a sentir aquela dorzinha assim, eu ia lá, vou fazer o Ilib, né? E aí fui. Toda vez que eu sentia dorzinha, eu ia lá. Na hora que o Ilib não controla mais, aquela dor veio que o bicho pegou, quando eu fui pro hospital, eu estava com uma diverticulite. Ou seja, eu tinha um recurso ali que provavelmente me ajudava, melhorava a minha sensação de bem-estar, melhorava a minha sintomatologia e mascarou um sintoma que, se eu tivesse descoberto antes, talvez o tratamento poderia ter sido outro. Ele só falou pra mim, eu só não te interno hoje porque você me contou que você tem 2 filhas e a gente tá no meio de uma pandemia, senão você já ficava aqui pra fazer medicação venosa, porque já tava num estágio avançado. Talvez se eu tivesse chegado 3 dias antes, que foi os dias que eu fiquei lá fazendo Ilib, a coisa poderia ser diferente. Então, se eu tô fazendo isso em mim, o problema é todo meu. Se eu, como profissional da saúde, tô fazendo no outro, aí danou-se, né? Disponibiliza um artigo para doenças pulmonares. Ô Lu, vou ver se eu acho ele aqui, porque na verdade não é. Eu tenho uma tabela com essas referências, eu vou disponibilizá-la para vocês. O artigo específico do Ilib eu tenho que ver se eu tenho ele aqui, porque tem um capítulo de livro que foi publicado e aí as autoras elas fizeram, só que ele foi de 2015, assim, 2016, e aí elas fizeram na época um achado de tudo que tinha na literatura sobre Ilib, e aí lá tem os efeitos para cada doença, sabe? Tem uma tabelinha, ela foi até traduzida pela DMC, eu vou mandar para vocês, tá bom? A Evelyn perguntou qual é a periodicidade. Ô Evelyn, me desculpa, mas eu já esqueci a periodicidade do quê? Eu esqueci qual foi a sua pergunta lá de cima. Depois você me fala de novo, que eu esqueci. 1 hora de manhã e 1 hora à noite. Ai, Josi, que bom. Eu tava preocupada aqui de você ter se sentido ofendida assim, com a minha observação, porque não foi minha intenção, tá? Peraí, deixa eu voltar que eu perdi perguntas, gente. Deixa eu voltar. Ai. Então, Evelyn, a periodicidade do quê? Porque eu me perdi, desculpa. Coloca aqui pra mim que eu te respondo. A Paty, já viu algum trabalho em pacientes com psoríase? Com psoríase, eu acho que já, Paty. Eu tô na dúvida se foi, assim, com psoríase propriamente dita ou se foi com doenças autoimunes e aí citaram a possibilidade da psoríase. Procuro aqui também depois e se eu tiver eu mando pra vocês, tá? A Nutri colocou sua consultoria em amamentação também. Não, eu imaginei, Fabíola, que você também fosse da amamentação. Mas já te vi, né, aqui outras vezes. E aí a gente já conversou antes. Eu imaginei que fosse da área de amamentação, mas falei, às vezes, pela nutrição, você tem outras possibilidades aí também. A Rafaela, doenças dermatológicas autoimunes em adolescentes, você acredita ajudar? Então, a gente tem esses relatos, assim, né, das doenças autoimunes. Mas a dificuldade de bater o martelo é que, assim, eu acredito que possa. Mas falar assim, tem evidência, tem artigo. Às vezes a gente acha um artigo, mas não é com uma qualidade muito boa. Mas a resposta clínica entende? Então, eu acho que sim. Eu acho que, desde que não tenha contraindicações, eu acho que vale a pena tentar, sabe? Se você tá assim, poxa, é uma pessoa próxima, eu tô seguro, tenho uma boa condição de saúde, ou eu tenho como controlar variáveis da saúde dela, eu acho que é muito legal, tá? Eu acho que vale. Eu já vi casos, assim, que a gente, em curso, as pessoas com uma pessoa com disfonia, a voz bem rouca e tal, e a gente falou, não, vamos fazer o teste. E aí fez o Ilib e melhorou a qualidade vocal. Então eu acredito nele, gente. Eu gosto dele, eu uso ele, eu sou fã do Ilib. Mas enquanto professora, formadora de opinião, profissional da saúde, eu preciso trazer essas colocações para vocês, que o uso precisa ser mais responsável quando a gente leva isso para o outro, né? Paciente com trombose pulmonar pode fazer o Ilib? Olha, eu não faria. Mas eu, né, assim,
como fonoaudióloga. Não é Vanessa, tá, gente, que eu quero dizer. Eu tô falando eu com os conhecimentos que eu tenho. Eu não faria porque eu não me sinto segura, tá? Então, paciente com trombose, qual é a grande questão? Sabemos que ele diminui essa agregação plaquetária. E se ele ajudar no descolamento desse trombo? É um risco que a gente tem. Tem quem banque? Tem. Eu não banco, porque não controlo isso, entende? Hidradenite supurativa, por exemplo. Ai, ó, Rafaela, não sei nem o que é isso. O tratamento tópico com pomadas não chega a controlar, evita infectar apenas. Ai, desculpa, não sei o que é, gente. Fugiu demais da minha área já esses nomes difíceis, mas pode me explicar aqui. O que eu normalmente faço? Olha, eu não entendo da doença, mas me explica a fisiopatologia dela, que aí meu raciocínio vira chavinha. Então, eu posso não conhecer pelo nome, mas se você me explicar, é uma doença assim, 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 assada, eu falo, então eu acho que ele pode ajudar. Se quiser, me explica aqui mais um pouquinho. Ô, gente, olha, nós já estouramos o tempo aqui. Eu vou continuar até o Instagram me derrubar, tá? Falei que é um assunto que dá pano pra manga. Rafaela, vou testar. Paty, vou testar pra mim com psoríase. Tem alguma sugestão da periodicidade? Paty, eu faria aí pelo menos por uns 10 a 15 dias e avaliaria a resposta, tá? A Rafaela colocou, pro seu filho. Rafa, eu quero te ajudar, mas eu não sei mesmo o que é. Tá, tem algum nome mais fácil pra isso aí que você me perguntou? Tá? Olha, a Josi colocou então aqui, né, passou. Claro, quando falei estava citando a autoaplicação, longe de mim fazer algo. Eu sei, tá? Também não falei que você ia fazer, não. Vemos muitas pessoas vendendo estética, aumento da imunidade, exatamente. Então parece que é uma coisa tipo assim, eu tô bem, mas eu faço o ILIB, eu vou me transformar numa pessoa com imunidade lá nas alturas. Não é bem por aí, tá? Uma coisa é tipo, eu estou debilitada, eu estou passando por uma infecção viral, por uma infecção bacteriana, por uma indisposição, por uma dor, por um cansaço, por N fatores, uma semana difícil, não tô dormindo bem, e aí meu sistema imunológico tá, tadinho, derrubado. E aí eu tenho um recurso que pode me ajudar a melhorar a minha oxigenação sanguínea, melhorar acesso a questões anti-inflamatórias, pode atuar em células de defesa. Isso é um up ali na imunidade, mas não dá pra pensar, como eu falei pra vocês que eu vi lá no início, de alguém que fala assim, faça ILIB que você não vai pegar Covid, né? Porque você vai melhorar a sua imunidade e não vai pegar o Covid. Uma coisa é você acreditar nisso como um recurso quando você já tá infectado. Outra coisa é achar que isso vai melhorar a sua imunidade e você não vai nem pegar. Então, são visões, assim, diferentes, né? A gente tá falando da mesma coisa, um aumento da imunidade, mas em qual momento? A Josi colocou que bom, você entendeu? Mas olha, depois se você... então, tá, semelhante a furúnculo, mas tem uma... Qual a causa, assim? Porque o que eu pensaria, se for uma questão inflamatória, eu acho que o ILIB pode ajudar, tá? Se for uma questão muito local também, o que você pode avaliar é fazer a terapia fotodinâmica nas lesões. Você falou aí da possibilidade de contágio, né? Igual eu te falei, não sou a melhor pessoa porque eu não entendo da doença em si. Mas se você achar que eu posso te ajudar discutindo o caso, me manda aqui uma mensagem depois no privado que eu tento te ajudar, tá bom? Se eu não conseguir te ajudar, eu te encaminho para alguém que possa discutir com você de uma forma melhor. Doença autoimune, agora que eu vi que eu puxei e agora eu lembrei que já me encaminharam também, já me pediram para ver se eu fazia aplicação, agora que você falou, doença inflamatória, com infecções abaixo da pele, eu já recebi uma vez um pedido, eu acabei não fazendo porque não é minha área, mas muito em região de axila, não sei se é semelhante, pode dar em qualquer parte do corpo. Mas sim, se é uma doença autoimune inflamatória, eu super apostaria no ILIB, tá? Conheço algum artigo sobre isso? Não conheço, mas apostaria? Sim, apostaria. E talvez nessa fase mais crítica ali, dependendo diretamente na lesão, talvez até uma terapia fotodinâmica mesmo, se você acha que vale, né? Depois a gente pode conversar. A Jaciara perguntou, em escaras, você acha que funciona? Sim, eu acho que
não só o ILIB, mas principalmente a aplicação pontual, tá? O laser para esse cara, para essas lesões de pressão, o resultado é muito, muito, muito legal. Bom, pessoal, acho que respondi todo mundo, né? Me contem aí o que vocês acharam, se vocês têm mais dúvidas. Vocês acham que é muito radical o posicionamento? Podem ser sinceros, assim, né? Fica, sei, uma preocupação mesmo que eu tenho, mas eu aceito observações e opiniões, tipo, Vanessa, flexibiliza, pensa mais, não seja tão radical, tá? Mas me falem o que vocês acharam. Isso, inguinal, axilas, mas pode se alastrar agora na adolescência, entendi. Faz, Rafa, depois me dá notícias, né? Se você quiser, igual eu te falei, te ajudo a pensar num protocolo, mas seria bom se tiver algum profissional de saúde acompanhando que tivesse ciência disso, né? Que concordasse com o uso. Depois a gente pode conversar no privado, tá bom? Bom, pessoal, mais dúvidas? É um tema que se deixar a gente nem conseguiu entrar de fato em todos os efeitos terapêuticos, né? Tudo que a gente tem de possibilidades ainda desse recurso, mas dá pra gente fazer. Andressa, dá pra gente fazer um curso, né, Andressa? Tá bom. Você ainda quer um curso mesmo assim? Mesmo se for pra eu te falar, cuidado, então tá bom, vou fazer, tá? Mas antes do curso a gente pode fazer outra live também pra gente discutir mais sobre isso. A Delma perguntou, pessoas com febre, pode aplicar o ILIB? Ô Delma, não é uma contraindicação, tá? Eu já fiz cursos sobre ILIB que orientam o uso. A grande questão que eu trago aqui é da gente pensar em qual momento da febre, porque a febre ela é uma resposta imunológica. É uma defesa do nosso organismo para tentar matar vírus, matar esses micro-organismos aí que estão gerando algum processo de adoecimento. Então a febre, ela é, entre aspas, assim, positiva, né? E é um processo inflamatório. E a gente tem um recurso que é anti-inflamatório, ou modulador dessa inflamação. Então, seria para substituir o remédio? Aí eu acho que é uma boa estratégia. Mas toda vez que tem a febre, a gente já entra com o tratamento, com a medicação? Nem sempre, né? Pelo menos assim, do que eu acompanho, não sou pediatra também, não sou médica, mas do que eu acompanho, eu vejo assim, tem o pediatra da minha filha fala isso, eu já vi outros também, assim, em redes sociais falando que a febre, a gente não trata a febre, a gente trata a pessoa com febre, né? Então, se a febre gera uma indisposição, se ela gera ali um mal-estar, uma fadiga, deixa a pessoa indisposta e caída, aí sim a gente entra com a medicação e aí sim a gente pode ter no laser uma possibilidade, tá? No ILIB uma possibilidade de recurso. Mas se a pessoa tá com febre, mas tá bem disposta, igual aqui, às vezes tá com febre, mas tá andando, gritando pela casa, brincando e tal, então deixa a febre fazer o papel dela. Então vai muito disso ali também, dessa visão sobre a febre em si. Mas não é uma contraindicação. Porém, tomem cuidado com o exemplo que eu dei de mim mesma, que a gente não, pra gente não usar isso como algo que vai mascarar e nos impedir de procurar um tratamento ou um bom diagnóstico no momento adequado, tá? A prima, oi prima, tá certíssima, precisamos ter responsabilidades com o que prometemos. É isso, tá vendo? É de família. Beijo pra vocês. Bom, pessoal, então acho que eu vou encerrar daqui antes que me derrubem, né? Quem é da Fono, tem alguém aí de Fono acompanhando o congresso amanhã, tem uma palestra de manhã, cedinho, sobre fotobiomodulação no congresso da Abramo, que está acontecendo, vou falar sobre laser em MO. Quem chegou por aqui depois, nós estamos aqui fazendo uma maratona de lives de aquecimento para o lançamento da próxima turma de laser em amamentação. Vai ser no dia 6, próxima segunda-feira, as inscrições pelo link na bio. E temos também cursos de capacitação para fonoaudiólogos com inscrições abertas lá no IFBM e atualização para laser em voz. Então, ó, bombando aí de novidades em julho.
em junho, tá? Pra vocês. A Maria colocou, já li que a ilibiterapia aumenta a imunidade. Acho que eu passei essa pergunta pra cima, mas eu expliquei pra vocês, né? De que... gente, tem muita pergunta aparecendo aqui agora. Vocês mandaram agora ou eu que deixei elas passarem? Foi agora, né? Aí, ó, depois da Ana... Para asma, usar na crise ou como prevenção? Tudo que eu puder prevenir, melhor. Mas tem trabalhos na crise também, tá? Mas eu usaria como algo de uma manutenção. Se você já sabe algo que pode desencadear, porque a prevenção, o difícil é isso. Como é que eu vou saber que tá prevenindo? Tem uma época que é certeza que tem a crise e a gente consegue fazer antes. Ou, sabe, como que você vai controlar que o ILIB tá ajudando? Mas eu sempre pensaria numa prevenção antes de pensar no gerenciamento. A Adama perguntou, pessoas com hipertensão descompensada, pode aplicar o ILIB? Eu não aplicaria. Principalmente depois desses relatos que eu falei com vocês de uma aluna que aplicou numa paciente pensando em reduzir a pressão arterial e ela teve um pico hipertensivo. Alguém sabe explicar? Alguém consegue entender? Isso já tinha sido relatado na literatura. Não achei nada que explicasse. E não foi uma vez só. Na mesma paciente, toda vez que aplicava, ela tinha um pico hipertensivo. Ô, Delma, a não ser que você seja cardiologista, tá? Ou médica, que você seja responsável por esse tratamento, eu não aplicaria, tá? Agora a pessoa tem hipertensão e ela usa medicação, eu posso utilizar? Isso não entra como uma contraindicação, você pode utilizar, tá? O que você não pode fazer, se você não for a médica dela, é falar, porque às vezes se a gente coloca o ILIB e ele gera ali uma diminuição dessa pressão arterial, às vezes a pessoa fica mais mole, dá uma lombeira, ou ela fica mais prostrada, e aí você fala, o remédio tá com a dose muito alta, eu vou diminuir o remédio. Ou então diminui o remédio porque o ILIB vai atuar junto. Isso eu não acho que caiba a qualquer profissional da saúde. Isso tem que ser o profissional de referência mesmo para essas tomadas de decisão. Mas não é contraindicado. Agora, se tá descompensada, aí eu teria mais ressalvas, tá? Live. Cris, que bom. Ei, Mônica, tá boa? Não tinha te visto por aqui. Fono Cris, maravilhosa, tu sempre arrasa. Queremos muitos, muitos cursos com você. Oh, gente, que lindeza. Obrigada, Cris. Gente, vocês são maras desse Fono. Obrigada por tantos conhecimentos compartilhados. Imagina, pessoal, eu que agradeço. Fico muito feliz aí com a participação de vocês. Sei que é um tema que desperta muita curiosidade, né? E porque a gente ainda tem muito mais dúvidas do que respostas mesmo. Mas ele tem lugar no meu coração, eu acho que precisamos investir, que temos muitos campos de atuação para usar o ILIB. Ele é reconhecido dentro da fonoaudiologia. Ah, esqueci, olha, na fono, a nossa resolução ela já contempla o uso do ILIB pelo profissional fonoaudiólogo. E hoje de manhã, quem tá nos meus grupos viu que 6h30 da manhã já acordaram aí com uma notícia, né, com um documento que o Corém aqui de Minas Gerais emitiu, falando sobre o uso do ILIB também pelo enfermeiro, né? Então, quem não tá nos grupos, acho que eu mandei só para os grupos de alunas, mas quem tiver interesse pode me pedir aqui pelo direct também que eu mando para vocês. O Corém MG hoje emitiu, né, uma nota falando sobre que o ILIB deve ser incentivando o uso da ilibterapia pelo profissional enfermeiro. É bem interessante o documento, tá? Depois quem tiver interesse aí me pede aqui que eu mando para vocês. Adelma, sou podóloga, já sei da resposta, que talvez tem pessoas aqui que não saibam e gostam de fazer as perguntas. Ah, muito bom, ótimo, isso mesmo. Mas enriquece muito a discussão mesmo. Adorei a notícia. Bom, pessoal, então eu vou lá acabar de revisar minha palestra de amanhã ainda, porque amanhã é cedinho, né? Então, olha, vejo vocês amanhã. Amanhã a nossa live vai ser sobre perguntas e respostas. Então, muita gente participou no questionário que eu falei que tem lá na minha bio. Muitas perguntas legais. Então, amanhã vou trazer todas elas para cá e vai ser um papo. Então,
Se vocês têm perguntas para fazer, aproveita que tem hoje ainda para mandar, amanhã durante o dia, que eu vou responder as mais frequentes aqui, as mais interessantes na nossa live de amanhã, viu? Beijos para vocês então, boa noite e até amanhã. Espero que tenham gostado aí. Beijos, boa noite.